internautas. Sejam todos bem-vindos à gravação do Invenção do Contemporâneo, que é um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje daremos continuidade a um módulo que se iniciou no mês de maio e continuará durante junho. Horizonte Renovável, a energia na paisagem brasileira. Esse é um módulo especial, fruto da parceria entre a CPFL e Greenpeace Brasil, e tem curadoria de Ricardo Baitello, coordenador de campanhas do Greenpeace. No programa de hoje teremos Osvaldo Soliano com o tema Tecnologia Renovável. Osvaldo Soliano é engenheiro eletricista, doutor em política energética pelo Imperial College na Inglaterra. Dirigiu o Centro de Referência de Energia Solar e Eólica do CEPEL Eletrobras, além de ter presidido a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético. Atualmente dirige o Centro Brasileiro de Energia e Mudanças Climáticas, o CEBEM. Após o encontro, o palestrante vai atender as perguntas do público. Desliguem os seus telefones celulares e, sem mais, vamos receber o palestrante com uma salva de palmas, de boas-vindas. Obrigado. Obrigado. E, inicialmente, eu tenho que me desculpar pelo atraso, né? Eu acho que as pessoas devem ter ouvido falar, pelo menos, né? A razão desse atraso foi algo muito pitoresco, algo inédito para mim. Nosso voo, infelizmente, atrasou saindo de Salvador, fazia uma escala em Ilhéus e foi cancelado um voo da Azul e nos botaram em outro voo que fazia uma escala em Vitória. E quando estava decolando, uma pessoa se autodeclarou terrorista e portava uma bomba. E aí, obviamente, a pessoa teve que ser tirada do avião pela Polícia Federal. E aí, depois disso, o piloto teve que sair para depor, e depois teve que se evacuar, tirar toda a bagagem do avião para passar novamente no raio-x. Então foi algo absolutamente inédito. A gente estava até achando que era a Polícia Federal fazendo um teste de simulação para os eventos daí. Bem, então me desculpe, mas foi absolutamente involuntário isso. Bem, antes de começar, eu gostaria de fazer uma homenagem hoje, em particular. No domingo faleceu um grande entusiasta da energia renovável brasileira, o professor Bautista Vidal. Já era, talvez a maior parte de vocês não tenha ouvido falar, mas ele foi secretário de Ciência e Tecnologia na Bahia, depois no governo, acho que Sarney, foi secretário de Ciência e Tecnologia também, e mais anteriormente ele foi um dos pais do Proálcool, na verdade, um grande defensor do programa do álcool, e faleceu no domingo. Eu tive uma oportunidade várias vezes a assistir palestras dele. Ele foi, inclusive, professor da Unicamp, né? Depois faleceu já aposentado como professor da UNB. Então fica um registro de um grande entusiasta. E eu diria ainda que o professor Bautista Vidal, como um dos pais do Proálcool, né? Ele concebia e tem uma ideia de algo que hoje está se implementando de uma forma mais diluída, que era a ideia, ele achava que poderia se fazer a etanol em pequenas usinas, né? Tinha muito essa ideia da pequena usina, que hoje a gente está vendo um pouco com o programa do biodiesel, né? A própria Petrobras tentando, pequenos agricultores, desenvolver algumas culturas, algumas oleaginosas. Eu estava lendo outro dia que a Bunge está fazendo algo parecido também, produzindo biodiesel em pequenas propriedades, num sistema consorciado. Então, uma ideia do professor Bautista Vidal que eu acho está sendo realizada também por outros caminhos. Bem, mas meu objetivo hoje aqui era falar de renováveis, de um panorama mais geral. Em particular, eu não tentando falar muito de combustível, que eu entendo bem menos. Minha experiência realmente é renováveis, mas na produção de energia elétrica, na verdade, é onde eu me insiro mais. Não fiz o agradecimento inicial. Gostaria de agradecer realmente a CPFL por esse convite, a CPFL Cultura, em particular também o curador dessa série, né, que é o Ricardo Baitello do Greenpeace, que é um grande amigo, com quem já tive a oportunidade de escrever alguns artigos, juntamente com ele, o Marcelo Furtado, que é o presidente do Greenpeace Brasil. Bem,
O conceito de renovável, para mim, está muito atrelado àquele conceito de sustentabilidade, né? Então, a coisa, eu acho que é extremamente imbricada, e o conceito de sustentabilidade, para mim, está muito ligado quando eu estava fazendo o doutorado ainda, saiu aquele famoso livro, A Base do Desenvolvimento Sustentável, né? O Nosso Futuro Comum. E, na época, eu ainda era estudante, né? Estava 20 e tantos anos atrás, digeri aquele livro, e depois, com o tempo, a gente vai trabalhando. E hoje, para mim, aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente divide muito nessas 3 dimensões, social, ambiental e econômica, mas naquele momento, para mim, o conceito era algo assim, era ligar a teoria de desenvolvimento com algo que a gente conhece muito enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? A teoria da sustentabilidade, quando ela diz, bem, vamos pensar nas gerações futuras e não deixar para ela algo pior do que, deixar para elas melhor do que o que nós podemos. É algo que nós, como pais, fazemos. Nós não conseguimos fazer como raça humana, mas conseguimos fazer como pai. Nenhum pai quer deixar para o filho nada que seja melhor do que o que teve, na verdade. Então, um conceito, para mim, muito, muito claro, esse desenvolvimento sustentável, bem, depois que nós somos pais, fica isso muito mais claro, né? Educar o melhor possível, deixar de preferência algum patrimônio, se puder deixar um apartamentozinho para quando começar a vida, e nunca ao contrário, deixar uma dívida, né? Eu acho que, então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, deixar para as gerações futuras algo melhor do que o que nós tivemos, para mim é muito arraigado. Ou então aquele conceito, bem, a uma conta a descoberto, que só pode crescer se a gente continuar abatendo dessa conta. É a mesma coisa. Nós, enquanto cidadãos, temos para não deixar dívida para os filhos. Então, eu acho que esse conceito da sustentabilidade é um conceito assim que nós, quanto pessoa, entendemos, e não como raça ou como cidadão. E aí, logicamente, dentro desse conceito vem algo que é muito arraigado, que é a teoria da precaução. Se nós temos uma dúvida muito grande sobre um problema ambiental em particular, então é melhor trabalhar do lado da precaução. E aí é que vem algo que é talvez o maior problema ambiental que nós nos defrontamos hoje, que é a questão do aquecimento global. É uma questão em aberto, quer dizer, eu estou entre aqueles que se alinham muito na cartilha do IPCC. Fui revisor do relatório de renováveis, um relatório que é uma grande compilação de energias renováveis. Foram mais de mil páginas que o IPCC publicou em 2011 sobre energias renováveis, cobrindo todas as áreas de energias renováveis. Tive o prazer de trabalhar no capítulo de políticas e me alinho muito com aqueles conceitos, basicamente. E esse mês, né, há pouco mais de não mais que 20 dias, nós rompemos uma barreira, né? Eu acho que todos ouviram, essa é uma questão que foi emblemática, né, discutida na imprensa internacional, que foi a questão do rompimento daquele patamar das 400 partes por milhão de concentração de CO2 na atmosfera, né? Então, esse é um limite que era simbólico, não é particularmente algo fisicamente... É muito mais simbólico do que efetivamente científico, esse limite, mas é um limite que foi rompido, na verdade. Nós quando vimos aquele filme que o Al Gore e o IPCC, na mesma época, compartilharam o prêmio Nobel, o Nobel da Paz, né? Quando ele subia naquela plataforma, ia mostrando como tinha crescido. E, logicamente, eu gostaria de mostrar essa transparência daí, uma das figuras, a gente pode deixar ela projetada por um tempo. Onde é que ela fica projetada? Eu acho que a figura que tem... Eu consigo ver? Não, pode ir adiante. Pode ir adiante. Eu quero só uma figura mais adiante. Mais uma. Bem, então essa figura, na verdade, ela é bem contundente, né? Isso foi atingido há 20 dias. O limite de concentração de 400 partes por milhão de CO2 foi atingido no dia 9 ou 10 de maio, na verdade, né? E esse é um limite que se trabalhava para não se conseguir. A maior parte dos cientistas já acham que com esse limite nós caminhamos para um patamar de aquecimento superior a 2 graus.
de aquecimento global da temperatura. Então, obviamente, existe uma variação, isso não vai perdurar, porque na própria... Isso foi pontual, obviamente, quando chega a estação a nova estação do verão e de outono, há um recuo, mas isso como vocês veem nessa figura, ela segue uma trajetória que começou ali, ela vinha constante no patamar de menos de 300 partes por milhão há quase 3 milhões de anos, tá certo? Nós ficamos 3 milhões de anos abaixo desse patamar, e de 1960 vocês veem que passou dos 300, e de 60 para cá nós chegamos aos 400. Então nós passamos 3 milhões de anos abaixo de 300, e em 30 anos nós passamos de 300 para 400. Então isso foi objeto de um belíssimo editorial da Folha de São Paulo, né, a Era do Carbono, né, a Folha de São Paulo, no dia seguinte, ou 2 dias anterior, tratou muito dessa questão, né, chamando a Era do Carbono, e colocava que, a despeito dessa preocupação toda, nós só tínhamos 2 soluções para não ter esse aquecimento dramático, que seria uma redução dramática do crescimento populacional, que era improvável, e a outra seria uma revolução dramática no uso de energia, da energia no planeta, né? E colocando, basicamente, nós deveríamos tentar parar de usar o grande volume de energia fóssil que nós usamos, que ainda atende 80% da demanda energética global, tá certo? E no Brasil, esse patamar é mais baixo, embora esteja crescendo, tendendo a crescer, na verdade. O patamar do Brasil hoje está na faixa de 45%, 47% do consumo energético ainda é fóssil. No setor de eletricidade, nós temos um histórico contrário, né? Basicamente a energia hidrelétrica com mais de 80%. Isso, quando se soma a isso biomassa e agora mais recentemente eólica, nós poderíamos imaginar um patamar alto de beirando os 90%, embora esse ano, devido ao racionamento, nós vamos ter realmente uma situação diferenciada. Bem, então, aí, dentro desse patamar que se insere as renováveis, né? Dentro desse cenário de um grande nível de emissões, de alta concentração, é onde aparece a renovável como uma solução, tanto na geração de energia elétrica, como na solução de produção de combustíveis. Se nós pegarmos a figura seguinte, por favor, também não sei se vocês vão conseguir ver, essa figura é da Agência Internacional de Energia, mas ela mostra na maior fatia da pizza, que não importa muito os números, mas a maior fatia são as emissões oriundas do setor energético, tá certo? A maior fatia das emissões globais são oriundas do setor energético. Tem outros setores que emitem também, a agropecuária, alguns gases industriais emitem também, em proporção menor. E dentro daquela fatia do setor, dessa maior fatia, você tem algumas colunas laterais, e a maior fatia das colunas laterais, daquela pilha, é da produção de energia elétrica. Então, nós temos aí a produção de energia elétrica como certamente um dos maiores fatores de emissão de gás de efeito estufa globalmente. No Brasil, nem tanto, mas, de qualquer forma, o Brasil começa a seguir essa rota, né? A gente estava num viés extremamente positivo e tivemos uma mudança de curso bem recente, né, que a gente vai discutir ela mais na frente. Então, as renováveis, elas têm, primeiro, o maior benefício delas seria efetivamente essa redução de emissão de gás de efeito estufa. Logicamente, elas também reduzem a emissão de outros efluentes, né? Na verdade, o combustível fóssil queimando petróleo, você finda emitindo enxofre, ou dióxido de nitrogênio, enfim, são vários poluentes que também não são reduzidos dramaticamente quando você usa renováveis. As renováveis, de uma forma geral, elas também têm um benefício de desenvolvimento local muito agudo. Vocês estão numa região de produção de etanol, e é uma atividade extremamente intensiva
na mão de obra, né? Na Europa, sobretudo na Itália, na Alemanha, a instalação de sistemas residenciais de aquecimento solar criou uma mão de obra especializadíssima, né? São eletricistas, engenheiros, trabalhando, instalando energia solar. Na China, com aquecimento solar, na Turquia, com aquecimento solar. Então, é uma mão de obra de um trabalho altamente qualificado e intensivo em mão de obra. Então, a renovável, de uma forma... Claro que nós temos também as grandes renováveis, e também são úteis, mas ela tem essa componente de modularidade que é extremamente interessante. Além disso, tem uma possibilidade de diversificar uma matriz energética. No caso do Brasil, essa diversidade se deu, sobretudo, com a eólica, mais recentemente, né? A gente já tinha uma certa diversidade com a biomassa. A segunda maior fonte de produção de energia elétrica no Brasil, depois da hidroeletricidade, individualmente, é o bagaço de cana. Certo? Então, nós já temos aí um viés interessante na matriz elétrica brasileira, e depois, agora, começa a eólica ocupar esse espaço também. Bem, então eu diria assim que a renovável tem uma série de benefícios que podem ser explorados numa escala local, regional e global. Voltando a esse conceito de desenvolvimento sustentável, tem uma componente social que eu acho extremamente interessante, né, que eu passei mais umas duas figuras, por favor, mais uma, por favor. Essa figura. Bem, eu comecei a trabalhar com energias renováveis pela ponta mais distante, que era a minha área, ou seja, eletricista. Comecei a trabalhar com eletrificação rural lá na década de 80 e me inseri em energias renováveis, buscando alternativas para a eletrificação rural. Essa figura, obviamente, provavelmente ela é na Índia, é de um calendário da UNDP, do PNUD, né? E aí o que é que ela mostra, essa figura? Então, não tem nitidez suficiente, vocês conseguem ver, mas vamos descrever a figura. Ela é belíssima, tem uma plasticidade lindíssima, provavelmente é Índia, Bangladesh, Paquistão, talvez, né? E o que a gente vê nessa figura são mulheres e crianças carregando na cabeça água, lenha e esterco seco, tá certo? Basicamente o que se vê nessa figura. E tudo isso poderia ser resolvido com energia renovável produzida localmente, tá certo? O bombeamento de água com energia solar fotovoltaica é uma tecnologia completamente consolidada, tá certo? A lenha, obviamente, o fogão solar ainda é algo a ser provado. Não é muito prático. Na África tem muitas experiências, mas aí nós temos um espaço para talvez o Brasil resolveu isso com gás. Mas a energia, o bombeamento da pequena eólica é algo que contribuiria muito para isso. E aí o que a gente vê dessa figura? As mulheres e as crianças fazendo uma atividade de subsistência, tá certo? Catação, né? Carregando água e fazendo catação de lenha, e sem poder desenvolver uma atividade produtiva, certo? Que aí cria-se um problema de distanciamento da mulher da atividade produtiva, e que precisa ser revertido o empoderamento do gênero, na verdade. Então, até a energia renovável a gente pode até pensar por esse lado bem mais... talvez esteja distante em São Paulo, mas no Nordeste ainda existe essa realidade. Nós ainda temos no Brasil, hoje, algo como quase 2 milhões de brasileiros que não têm acesso à energia elétrica, simplesmente, tá certo? Então, essa realidade não está muito distante, tá certo? Quem não tem acesso à energia elétrica não tem como bombear água de uma forma geral, e isso ainda é um problema, carros-pipas, etc. Então, eu gosto, não sei, eu tenho uma verdadeira fascinação por essa figura. E aí, passando à figura seguinte, é algo que também vocês certamente não conhecem aqui em São Paulo, certamente, né? Mas isso é Brasil, isso é Bahia, todos veem a figura, dá para ver. É uma solução que está regulamentada pela ANEEL,
esse tipo de residência, que é comum no Nordeste brasileiro, tá certo? Realmente ela não teria um consumo de energia que se justificasse puxar a rede elétrica. Seria completa. Mas, por outro lado, a concessionária é obrigada, dentro de um plano de universalização, que está sendo estendido, a levar. E essa solução foi regulamentada pela agência pela ANEEL, se chama SIGF, e aí a concessionária faz esse atendimento de eletricidade, compatível com a carga dele, que logicamente vocês podem imaginar o que é a carga dessa residência, mas é uma mudança brutal na qualidade de vida dessa pessoa, que passa a ter luz, e não querosene, não candeeiro, ou fifó, não sei como vocês chamam localmente, e também ele passa a ter uma economia de renda ao poder usar a eletricidade para alimentar um rádio. Porque ele usa o rádio dele, claro que ele tem rádio, com pilha. E pilha é a eletricidade mais cara que você pode imaginar. Tá certo? A pilha é a eletricidade mais cara que você pode imaginar. E exatamente essa pessoa ela comprava a eletricidade mais cara que se possa imaginar, que é a eletricidade oriunda de uma bateria química, na verdade. Então, nós temos lá na Bahia algo como 20 e tantos mil residências que são atendidas pela concessionária com esse sistema. Aí você tem outras concessionárias, Minas Gerais tem uma boa parte da região, o nordeste de Minas Gerais, que fica no limite do semiárido, também tem esse tipo de problema, tá certo? E aí o restante do nordeste como um todo. Mas a gente vai falar um pouco. Então, eu acho que a energia renovável vai desse ponto, é interessante lembrar, foi onde eu comecei com a energia renovável, e atender pontualmente, causar um impacto a nível bem local, desenvolvimento até, logicamente, as grandes fazendas eólicas ou as grandes fazendas solares, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Bem, voltando, eu dei uma escapulida, mas eu quero voltar agora duas figuras. Voltando, essa figura também vocês não vão ver a distância, mas serve, pelo menos vocês veem as barras, que para mim até basta isso, veem as barras. O que acontece, metade da figura, sei lá, vocês veem uma série de barras que vocês estão no limite do eixo do X, né? Uma barrinha que nem aparece. Ali é o nível de emissão de gás de efeito estufa das diferentes renováveis, tá certo? A primeira vai ali a biomassa, depois você tem fotovoltaico, solar, maré motriz, eólica, ou seja, não emite absolutamente nada ao longo do seu ciclo de vida. E aí é uma análise não da emissão no instante da geração de energia elétrica, tá certo? Mas ao longo do ciclo de vida do equipamento e da produção de energia. E do outro extremo, nós temos 3 barras que se destacam ali dramaticamente. Aí você tem a primeira, que está um pouco mais abaixo, que é gás natural, a segunda já está meio caminho do fundo de escala é petróleo, e a terceira é carvão. E aí você está falando de um nível de emissão de pelo menos, no caso uma emissão da faixa de 10 a 20 pelas renováveis, e o carvão você está falando de 1.000 unidades de CO2, tá certo? Então, 20 vezes maior o nível de emissão. Então, é dentro desse contexto que vem essa preocupação tão marcante com as energias renováveis. Bem, e por outro lado, nós temos no Brasil um potencial gigantesco, hidrelétrica, gigantesco potencial. Tem hoje um grande problema da expansão da hidroeletricidade no Brasil. Temos um potencial ainda grande, mas temos uma dificuldade muito grande de fazer novos licenciamentos. O licenciamento das hidrelétricas é extremamente difícil. Sobretudo que esse remanescente fica numa região, se não na Amazônia principal, nas bordas da Amazônia. E, com isso, causa uma dificuldade muito grande e
findamos não conseguindo licenciar, apesar de o Brasil ter uma vocação grande para isso, de fazer grandes reservatórios, nós não conseguimos mais licenciá-los. Então, temos um entrave, e eu sou entre aqueles que me alinham que poderia se explorar ainda muito desse potencial hidrelétrico remanescente do Brasil, e é dramático como a gente licencia muito mais facilmente uma termoelétrica a carvão, tá certo? E aí estava conversando ali com o diretor da CPFL de Renováveis, não entramos nesse assunto, mas ele sabe disso, né? Licenciar uma hidrelétrica a carvão não tem nenhum problema. Em algum momento nós licenciamos 20 termoelétricas queimando óleo combustível e óleo diesel na Bahia, lá em 2005, 2006, 2007, logo quando houve a reforma do setor elétrico brasileiro, só se licenciava a termoelétrica. E eu fazia parte lá do comitê de apoio à assessoria, exatamente fazia parte do Fórum Baiano de Mudança do Clima, e nós dizíamos que a gente tinha que tapar o nariz e tinha que licenciar, porque não tinha como não licenciar, porque a legislação dava margem para isso, tá certo? E, no entanto, com a hidrelétrica, não tem jeito, você não consegue licenciar. O Ministério Público cai terrivelmente contra as hidrelétricas e contra o carvão. De uma forma geral, não tem nenhum problema. Nós licenciamos carvão, usina a óleo combustível, usina a óleo diesel, com a maior naturalidade, sem nenhum tipo de problema, tá certo? Claro que alguns estados são mais rigorosos, em função, tem um zoneamento ecológico, eu acho que, nesse caso, São Paulo é mais rigoroso em relação a isso. E é tanto que as termoelétricas findaram indo todas para o Nordeste, na verdade, e naquele momento a Bahia via o Pernambuco, o Ceará, o Maranhão, como um desenvolvimento. Trazer uma termoelétrica a óleo combustível era um símbolo de desenvolvimento, tá certo? E aí nós licenciamos muito. Hoje nós estamos pagando um preço caríssimo, e o que era mais dramático naquele instante era a fonte de energia que era considerada extremamente barata. Quer dizer, hoje elas estão despachadas aí no momento da crise. Nós vamos ter um aumento daí, só por conta do que está se despachando aí, por conta da seca, algo entre 3% a 4%. Na conta apesar da redução de 16%, 20%, ele volta a crescer 3% ou 4% só por conta dessas termoelétricas que eram extremamente baratas e que foram compradas no período aí de 2005 a 2008. E aí tivemos o bom senso de dar uma parada nisso e começamos os leilões de biomassa eólica. E aí eu quero passar mais duas figuras à frente, mais uma, nós já vimos essa. E aí, logicamente, esse é pode exibir essa, por favor. Bem, essa é a figura que aí eu faço jus à curadoria desse evento, né? É um mapa que um esforço muito bonito do Greenpeace, é chamado Aquarela Energética, e aí nessa figura ele mostra o potencial, o grande potencial. Claro, eu acho que ninguém está vendo muita coisa aí, não acho a ideia também, mas depois vocês podem baixar, é um material que está acessível na página do Greenpeace, ele chama Aquarela Energética, e ele basicamente mostra a superposição da disponibilidade energética de 3 recursos no Brasil: solar, eólica e biomassa. E basicamente, eu venho de uma região, eu sou baiano, né, trabalho na Bahia, já trabalhei no Rio, mas enfim, trabalhei fora do Brasil, mas ali, basicamente, aquele miolo onde vocês veem uma concentração maior de cores, dá para ver, né? Algo que começa no norte de Minas Gerais, cruza a Bahia toda e se espalha pelo Piauí, talvez um pouco do Pernambuco, Piauí. Ali nós temos um potencial gigantesco de energia solar e eólica, tá certo? E aí, basicamente, isso pode ser, se você conjuga isso com a hidroeletricidade, nós não podemos não pensar, precisamos imaginar que nossa matriz energética pode estar baseada nessas 3 fontes.
vai ter uma transiçãozinha e, logicamente, a gente vai ter alguns contratempos, vai precisar, não dá para mudar 100% de uma hora para outra, mas o nosso futuro passa por aí. E, obviamente, essa transição seria muito melhor que ela fosse com gás natural. Infelizmente, nós ainda não temos, mas é algo que precisa ser contornado. E aí nós temos esse potencial. Na parte outra coisa que é bonita desse gráfico é que ele mostra que na região sudeste, e aí você emenda São Paulo, Mato Grosso, Paraná, vocês veem que tem uma produção gigantesca de biomassa. Tá certo? Então, aí vocês têm biomassa, solar e eólica, e a hidrelétrica nós já temos muito. Então, esse equilíbrio aí dessas fontes renováveis que pode tornar o Brasil continuar produzindo aí 90% da sua eletricidade com essas fontes, tá certo? Solar ainda vai demorar um pouquinho, ainda tem um preço que ainda não é competitivo, mas imagino que 5 anos mais a energia solar vai estar num patamar muito parecido que a gente tem com a eólica. Tá certo? Talvez um pouco de otimismo. E aí, obviamente, eu tinha mais 2 figuras que mostravam isso. Pode passar a próxima, mas não vai se ver muito. Mas vocês veem a parte mais clara exatamente nessa figura. Coincide ali com Bahia e Minas, onde tem um potencial altíssimo de energia solar. E aí, esse potencial altíssimo de energia solar é basicamente... Passe mais 2 figuras, por favor. Mais uma. Mas esse potencial aí, a Europa, basicamente, o potencial nosso de energia solar, não vou falar nem potencial, a radiação, que é a potência, a capacidade de produzir energia naquela região mais clara do Brasil, coincide com pelo menos o dobro da radiação onde se mais utiliza energia solar na Europa, que é na Alemanha. Então, qualquer ponto do Brasil... Ou olhando por outra forma, onde nós temos a pior radiação no Brasil, que é ali no litoral de Santa Catarina. Pode voltar à figura anterior, por favor. A parte mais... Assim, essa daí nós vemos. A parte que está mais escura, vocês podem perceber que é no litoral de Santa Catarina, Paraná, onde tem um tom de alaranjado mais escuro. É onde nós temos a pior radiação no Brasil, ela é melhor do que em qualquer parte da Europa. E nós ainda não conseguimos, obviamente a Europa tem seus incentivos, suas peculiaridades para usar energia solar, mas o que eu quero mostrar é que realmente nós temos um potencial gigantesco. A Europa consegue aproveitar energia solar com a radiação metade do que a nossa tem, e nós ainda temos um potencial muito grande a explorar. Mas, seguindo mais adiante uma figura, mais adiante, por favor, mas essa nós já vimos. E essa figura daí é uma figura interessante. O que é que vocês veem? 4 ou 6 pontos, né, no mapa do mundo, tá certo? São 6 pontinhos pretos. O que é que esses pontinhos pretos mostram? Que se nós cobríssemos essas áreazinhas que correspondem a esses 6 pontos pretos de painéis solares, nós atenderíamos toda a demanda energética de eletricidade do planeta. Tá certo? Porque a energia solar, nós costumamos dizer que ela é pouco eficiente, na verdade. Mas ela é a forma mais eficiente, se considerarmos ciclo de vida, para produzir energia elétrica. Análise ciclo de vida novamente. A gente consegue hoje transformar a energia solar com eficiência de 20 e poucos % em eletricidade. Aí vocês vão dizer, claro, com um ciclo combinado eu consigo 60%, 70%. Mas eu estou usando um combustível fóssil que foi fotossíntese, que foi produzido através da fotossíntese há milhões de anos atrás. Tá certo? A eficiência da fotossíntese é algo como 3 a 4%, menos talvez. No processo de fossilização, nós reduzimos isso em 50%. Então, a eficiência se eu analisar ciclo de vida do gás natural é uma eficiência inferior a 1%, considerando seu ponto de origem, que foi energia solar, que um dia foi energia solar. Hoje nós conseguimos produzir energia solar direto do sol em eletricidade com eficiência de 20 e poucos %. Então, por isso mesmo, nós conseguimos imaginar que,
com algumas áreas do planeta seria, não sei se vocês já viram, existe uma rede que é montada claro, também são a nível de futuros, né? Imaginando uma grande produção de energia elétrica no Saara, com eólica no Mar do Norte, nós teríamos uma produção, a Europa se vê também renovável no horizonte de longo prazo. E imaginemos que, com renováveis, né? E imaginemos que o consumo de eletricidade ou a produção de eletricidade vai requerer que se crescer muito, porque no horizonte maior, de mais longo prazo, também o setor de transporte vai ter que ser movido a eletricidade, tá certo? Não tem como você imaginar que a gente vai ter, no horizonte maior, usar petróleo, derivado de petróleo, no setor de transporte. O setor de transporte vai também ser movido a eletricidade, que vai ser oriunda, provavelmente, da hidrólise. Você vai usar energia solar para fazer hidrólise da molécula da água, armazenar hidrogênio, e vamos ter carros movidos a hidrogênio, e aí a eletricidade vai ser fundamental, ou carros elétricos. Então, e aí nós temos recurso solar para isso. Mesmo no horizonte maior, a gente tem energia solar suficiente para produzir não apenas a eletricidade, mas também o setor de transportes. Bem, e mais uma transparência. O Brasil também é pródigo em vento, na verdade. Esse é o Atlas Eólico do Brasil. Aí eu já fui otimista. Nós temos um Atlas oficial, que ainda é oficial do Brasil, que eu nem projetei ele aí, que foi produzido em 2001, exatamente lá pelo CRESESB, onde eu dirigi lá em 92, 93, lá no CEPEL, produziu esse Atlas, o Atlas Eólico do Brasil, e nesse Atlas, que usava uma tecnologia, na época, que era a tecnologia consolidada, era se botar torres a 50 metros de altura. Não existe mais torres a 50 metros de altura. Hoje a gente trabalha com 100 metros de altura, tá certo? E caminhando para alturas maiores ainda, né? O vento ideal se dá a uma altura de 300 metros, a gente já tem torres aí, né, chegando a patamar de 120, 150 metros, tá certo? E aí vamos poder explorar esse vento a alturas maiores ainda. Mas esse Atlas aí mostra, esse mapa do Brasil, mostra um potencial gigantesco de energia eólica. O Atlas de 2001 já falava que nós tínhamos um potencial da ordem de 150, 144 gigawatts. Só para ter uma comparação, toda a capacidade de eletricidade do Brasil, a capacidade instalada no Brasil hoje é da ordem de 120 gigawatts. Só a eólica seria capaz de produzir 140. Com esse Atlas que está aí, já a 100 metros, as estimativas é que elevam o potencial de energia eólica no Brasil para um patamar de 300, 350 gigawatts. Ou seja, só com energia eólica a gente poderia ter... Logicamente, não se pode ter uma matriz só de eólica, tá certo? Obviamente, não existe ainda como ter apenas eólica. A eólica tem que estar acoplado com outras fontes, obviamente. Mas nós temos uma capacidade de produzir mais do dobro do que toda a demanda de energia elétrica do país, tá certo? Bem, então a eólica aí ainda é uma grande promessa acoplado com... Promessa não, já é uma realidade. Bem, e além disso nós temos aí, mais uma figura, por favor, também é só para ver zonas de sombreamento. Mais uma, por favor. E aí vocês veem a biomassa, essa figura também é da Aquarela Energética do Brasil, ou do Greenpeace. Vocês veem todo esse verde aí, que é o Sudeste produzindo biomassa, sobretudo bagaço, né? E uma capacidade aí de pelo menos, hoje, uma capacidade de produzir pelo menos 15% da eletricidade do Brasil ser oriunda desse bagaço, só dessa região do Sudeste brasileiro, sem explorar outras formas de biomassa, tá certo? Bem, mas a despeito de todo esse potencial, a maior planta de energia solar do Brasil, passe aí 2 figuras mais, por favor. Mais uma, por favor. Fazendo uma homenagem à casa, né, a CPFL, a maior planta de energia solar do Brasil é essa daqui de Tanquinho, né, que está aqui na CPFL. E ainda é algo, tem uma capacidade de a gente está falando em 120 mil
a capacidade instalada do Brasil é 120 mil megawatts. Nós temos instalado 1 megawatt, 1.4, é 1.4, não é isso? 1.1 megawatt é a maior planta do Brasil, 1.1 versus 121 mil. Então, essa é a maior planta do Brasil de energia solar. Então, nós temos muito o que fazer, na verdade. Eu vou voltar ainda, voltar 2 figuras. Até essa inauguração de Tanquinho, a maior planta do Nordeste, a maior planta ficava no Nordeste, que ficava lá em Tauá, no sertão do Ceará. É uma planta da MPX, né, controlada pelo grupo do Eike Batista, né? E vocês veem, o que é interessante nisso é que vocês veem, não sei se dá para ver muito, aí você tem 1 megawatt podendo chegar, ele já tem concessão para explorar uma área muito maior, 30, mas vocês veem que nessa área daí não produz nada, tá certo? É uma área absolutamente inóspita, é sertão, usar uma palavra bem nordestina, sertão brabo, tá certo? E aí vocês veem ali, não tem absolutamente nada, e uma capacidade de produzir energia solar ali, fenomenal, com a radiação gigantesca, tá certo? Obviamente a radiação nessa região é muito maior do que a radiação comercialmente, a CPFL certamente não iria explorar comercialmente em larga escala a energia solar aqui na região de Campinas, tá certo? Iria começar nas regiões que, como a gente viu, que tem as maiores radiações, que estão naquele miolo entre o Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Nordeste de Minas, certo? E aí vocês veem que é uma região que não tem outra vocação que não isso, na verdade. Produzir energia ali vai alavancar a atividade econômica de uma forma, como, aliás, essa pequena central, dizem que já alavancou até a atividade de turismo na cidade. Tem gente que faz turismo ambiental, vai visitar fora, claro, engenharia, enfim, instalação, manutenção, criou uma atividade, reverteu a atividade econômica lá de Tauá. A figura seguinte é a mesma coisa, pode passar também, eu acho que é a mesma figura, vocês veem que é realmente um cerrado, é uma caatinga mesmo, né? Você não tem atividade, não existia nenhuma atividade agrícola ali, na verdade, não tem nem como, na verdade. Bem, aí depois eu vou passar, e aí o que nós estamos vivendo agora é o momento da eólica. Então, realmente, nós vivemos desde 2009, quando se percebeu, eu vinha falando que quando se mudou o modelo do setor elétrico brasileiro, em 2004, 2005 começaram os leilões, só que se comprou fóssil por alguns anos, e até que realmente ficou evidente que esse negócio não era um grande negócio. Houve eu me lembro que ter escrito artigos, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, escrevi artigo junto com vários membros da sociedade, ou com Marcelo Furtado, atual presidente do Greenpeace, e toda a comunidade acadêmica e a comunidade ambiental era contra aquele negócio, daquele volume gigantesco de fóssil. Finalmente, nós partimos em 2008, tivemos o primeiro leilão específico, né, de biomassa, e depois o Brasil mudou um pouco a política, que até então, aliás, ainda é um pouco isso. A nossa eletricidade, ela é comprada sempre com 5 anos, os maiores blocos de energia são comprados com 5 anos de antecedência. Obviamente não dá, as concessionárias de distribuição prevêem seu mercado, informam isso e organizam um leilão com 5 anos de antecedência, que é exatamente para se fazer os grandes empreendimentos. E, obviamente, esses leilões têm acontecido, tem um outro leilão que é feito com 3 anos de antecedência, um leilão geralmente um pouco menor do que o leilão de 5 anos antes. E, obviamente, o que tem definido a estratégia energética do país é esse leilão. E o leilão, o resultado até então era, supostamente, o mercado definia. O resultado, nós não tínhamos planejamento. O planejamento era assim, o mercado define o que é mais barato. Tá certo? Em 2005 se achava que o mais barato era gerar com óleo combustível e óleo diesel, e hoje a eólica, você no leilão arrematou a energia eólica no último, a 85, 90 reais o megawatt-hora, e aquelas térmicas baratíssimas de 2005, você está pagando hoje 700, tá certo?
Então, nós estamos consumindo hoje, despachando aí, no mínimo, as mais baratas, que estão funcionando 100%, tá certo? Elas geram a 400, 450, então, e a eólica está gerando Então, nós temos essa sinalização, quer dizer, a decisão sobre a energia futura está baseada nesse leilão, que supostamente estava pautado no que seria mais barato, tá certo? Sem uma estratégia ou então, o que está voltando a acontecer, aí de repente o clima teve um ano seco. Agora não, aí agora a gente vai botar carvão. Então esse ano agora a gente só vai comprar carvão, porque de repente a gente precisa da termoelétrica e vamos botar carvão. Então o planejamento energético do Brasil está assim, sem um rumo definido ao bel prazer do clima ou do que se acha que naquele momento é o mais barato, tá certo? E quando, na verdade, eu queria mostrar uma outra figura aqui, mais adiante. Quando... mais uma, por favor. Essa foi a eólica, eu volto depois, só... Mais uma, por favor. Essas barras aí, vocês também não vão conseguir ver muito, não vão saber o que é, pelo menos. Mas vocês veem uma barra maior, e está em ordem decrescente nas barras, não é isso? A primeira barra, essas barras aí mostram quais foram as fontes que, ao longo de 2012, foram compradas para produzir eletricidade na Europa. A primeira barra é energia solar no teto das casas. A maior fonte, o maior incremento de energia na Europa em 2012 foi energia solar no teto. A segunda é energia eólica, a segunda barra é energia eólica em terra. A terceira é gás natural. A quarta é energia solar em fazendas solares. A quinta é biomassa. Aí a sexta vem eólica no mar. A sétima, grandes concentradores de energia solar. Aí depois lá na ponta vem o que foi desativado na Europa em 2012. Foi desativado o que vocês veem, as três últimas barras são negativas. Foi desativado usinas a óleo combustível, usinas a carvão e usinas nuclear. Claro, o nuclear foi feito da Alemanha, decidiu, depois de Fukushima, desativar, etc. Então, esse é o panorama, quer dizer, não que a gente vai copiar o modelo europeu tem suas peculiaridades, o Brasil tem suas peculiaridades, mas o que eu acho interessante é esse sinal, na verdade, né? Onde a energia solar passa a ser, foram 11 gigawatts comprados de energia solar nos tetos das casas em 2012. 11 gigawatts equivale a, eu falei 120, 10% da capacidade instalada do Brasil. Tá certo? Se você somar o que foi comprado o que foi instalado de energia solar no teto das casas com o que foi de energia solar nas fazendas solares, é uma Itaipu que foi instalada de energia solar na Europa. É equivalente mais ou menos à mesma coisa de Itaipu. 16 gigawatts de energia solar foram instalados em 2006 na Europa. Tá certo? Obviamente, claro, a Europa tem todo um compromisso com 2020, reduzir 20% de suas emissões, claro. Então, aí tem algumas razões. E isso, existe incentivo para que existe uma política de longo prazo, tá certo? A Europa se comprometeu. Em 2020, as reduções da Europa reduzirem em 20%, se comprometeu a eficiência energética aumentar em 20%, comprometeu-se em 20% de eletricidade, enfim, tem 4 vezes 20 em 2020. E aí tem uma política de longo prazo. E, infelizmente, no Brasil, nós realmente não temos uma política de longo prazo. O que é que vai acontecer? Nós não sabemos, tá certo? Qual é a meta, qual é o planejamento energético para nós no horizonte de 2 anos? Não sabemos, não sei, tá certo? Não sabemos o que é que nós queremos com a geração de energia elétrica, tá certo? Até então, nós estávamos comprando em média
2 gigawatts de energia eólica. Compramos mais ou menos 2 gigawatts em 2009 de eólica, 2 gigawatts em 2010, 2 gigawatts em 2011, ou seja, 2% da capacidade instalada do Brasil. Quando foi 2012, claro, a crise, o Brasil precisou comprar mais energia, caiu para 500, tá certo? E esse ano, por conta da seca, não, já não vai comprar mais eólica, nós vamos comprar carvão, tá certo? E vamos tirar, esse ano a gente não vai comprar eólica para o horizonte de 5 anos, tá certo? Então, nós estamos assim meio... E uma coisa que atrelada a isso é interessante é que, geralmente, quando um país forja uma política de renováveis, ele forja junto uma política industrial, tá certo? Então, a Europa fez isso e se tornou um grande fabricante, exportador de tecnologia solar e eólica. Nós tentamos fazer isso, né? Então, várias empresas vieram se instalar no Brasil e com energia eólica, mas só que com a expectativa de ser um mercado de longo prazo. Então, na medida em que o governo diz, eu não vou instalar mais, eu não vou comprar muita eólica, a política industrial vai pelo ralo. Aí ontem, basicamente, nós vimos aí uma carta, eu até liguei para o secretário de Indústria e Comércio da Bahia, que é meu colega, é professor, montamos um mestrado lá na Bahia, e o James agora é secretário de Indústria e Comércio, e realmente fez uma carta. Você chegou a ver isso? Vocês viram aquela carta, né? Onde se diz basicamente que, olha, o que foi que a eólica fez? Ele pega o caso da Bahia. Eu não vou me lembrar de todos os dados, mas eu achei extremamente interessante. Foram contratados 2 gigawatts, ou seja, só na Bahia, aí outros tanto no Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul, então dá quase 8 gigawatts, ou seja, 8% da energia, da capacidade instalada do Brasil. Só na Bahia, 10 bilhões de reais de investimento. Todo ele se dá naquele espinhaço central, que é semiárido, que não produz muito mais nada, é uma atividade extremamente produtiva, de enriquecimento econômico. Tem uma previsão de mais 15 gigawatts, 15 mil megawatts, ou seja, 15% da capacidade instalada do Brasil, em novos projetos, já na pauta deles, dos diversos empreendedores. Por conta disso, aquelas áreas, na verdade, vocês veem o tipo de fazenda que a gente viu lá no Ceará. Vamos voltar àquela maior fazenda da eólica da Bahia, que ainda é a maior do Brasil, né, da Renova, né, que não tem operação. É essa daí. Vocês veem que, dá para ver um pouco, não tem nada em volta. É uma região inóspita, tá certo? Não tem atividade agrícola nenhuma na região, tá certo? A estrutura fundiária é a pior possível. Por conta dessas fazendas eólicas, é tão viável, ele arrenda até a área. Porque normalmente, quando você faz uma fazenda eólica na Europa, você deixa a pecuária acontecer ali embaixo, a agricultura, dá para coexistir. Mas é tão barato terra lá, que o dono do empreendimento diz, eu não quero que ninguém mexa mais aqui não. Aqui eu vou arrendar essa área, porque... E aí ele paga 5 mil reais ou 6 mil reais por torre por ano. O dono da propriedade nunca pensou em resolver isso. Além disso, ele resolve a estrutura fundiária. Foram 15 mil propriedades com a estrutura fundiária regularizada por conta disso, né? Dessas propriedades. E só no caso da Bahia, na energia eólica, são 10 mil empregos com a atração já da produção. Porque o BNDES também foi muito inteligente. Ele tem uma estratégia de obrigar a produzir no Brasil, e essa estratégia vai aumentar até um pouco a produção no primeiro momento, mas conseguiu atrair várias empresas de montagem no Brasil. E lá na Bahia, só na Bahia, são 10 mil empregos, modernização da estrutura portuária e aeroviária com investimento do governo, e de repente o governo diz, bem, não vamos comprar eólica esse ano. E quem investiu em vias, paciência, esse ano a gente quer comprar carvão. Tá certo? E aí saiu realmente uma carta do secretário de Indústria e Comércio da Bahia, com cópia para todos os ministros, tá certo? Vazou a carta. E, claro, obviamente a carta foi deliberadamente vazada, né? Todos os ministros que compõem o Conselho Nacional de Política Energética.
E vamos ver se há alguma reversão dessa tendência de, pelo menos, a gente poder deixar, que até tenha, que até a gente precisa também de nesse momento, termoelétricas. Mas a termoelétrica ideal para o Brasil não é carvão, tá certo? A termoelétrica ideal para o Brasil é biomassa, tá certo? E a gente viu aí, né? Até o nosso carvão é de péssima qualidade. O carvão brasileiro tem que ser explorado lá da mina. Não dá nem para viajar muito longe, porque ele tem alto teor de cinza, tem alto. E aí nós estamos trazendo carvão lá da Colômbia, talvez de Moçambique, onde eu tive o prazer de trabalhar por 1 ano e meio, que é uma atividade que vai ser a grande atividade econômica de Moçambique, vai ser exportar carvão. Tá a Vale lá fazendo, e enfim, exportando para o mundo inteiro carvão, sobretudo para a China. Então nós temos uma vocação para produzir termoelétrica, mais a biomassa, tá certo? E não necessariamente a carvão. Bem, então, e a despeito disso tudo, nós temos umas peculiaridades do nosso vento. O nosso vento é de alta qualidade, de alta velocidade. É um vento sem rajada, porque o vento bom não é um vento intenso, com velocidade média alta, mais do que 6 metros por segundo. Nós temos algumas regiões com 9 metros por segundo, sem rajada, um vento que não tenha muita rajada, e com o que acontece no Brasil. O fator médio de capacidade, vamos tentando explicar de uma forma mais simples, é como se fosse o percentual do tempo que o vento sopra, com aquela velocidade, tá certo? A média, o fator de capacidade média no mundo está na faixa de 20% nas fazendas já implantadas. O fator de capacidade médio no Brasil está na faixa de 45%. Ou seja, é como se nós tivéssemos um vento soprando com a mesma velocidade, constante, claro, com as variações, mas é como se fosse, o fator reflete isso, 45% do tempo. Então, você tem quase o que nós chamamos de uma energia firme, a gente pode quase que contar com ela. E, além disso, o vento brasileiro tem uma peculiaridade interessante. Ele sopra, sobretudo no Nordeste, quando... Não sei se eu tenho essa curva, eu acho que não. Ele sopra exatamente, é mais intenso quando tem menos água. Tem uma complementariedade com o regime hídrico. Então, tem mais vento quando tem menos água. Então, seria extremamente interessante. E, além disso... Eu não comparei muito o vento do Rio Grande do Sul, mas o vento da Bahia, que é um vento de continente, é interno, é complementar com o vento do litoral do Rio Grande do Norte e Ceará. Então, nós temos um vento que sopra à tarde, outro sopra à noite. Então, até isso tem uma complementaridade até diária, além de uma complementaridade com a hídrica no regime anual. Então, nós temos um vento que é extremamente interessante. Além disso, por conta disso também, né, os preços ficaram extremamente baratos. Hoje, a energia eólica no Brasil é a segunda mais barata. A primeira, já chegou a ser a mais barata, na verdade. Aí eu tenho, novamente, deixa eu achar aqui minha figura que eu quero aqui. Aí, me volte, deixa eu ver onde é que você está. Passe duas figuras, por favor. Mais uma. Isso é o preço da energia elétrica no Brasil. Como é que ela vem caindo? Tá certo? Tá certo? E eu não fiz correção pelo IPCA, fiz uma correção um valor mais histórico, mas as duas últimas barras são o preço da energia eólica, que é a primeira barra isolada, depois ela fica competitiva ali com a biomassa, que é a coluna do meio do segundo bloco. Em 2011, quando tem 4 barras, ficou quase tudo no mesmo preço. Em 2012, o último leilão, a energia eólica já é mais barata, já estou quase no meu limite, já é a mais barata, inclusive, do que a última barra, que é a hidroeletricidade. Tá certo? Conseguimos, por causa dessas peculiaridades, ter uma energia ainda mais barata do que a hidroeletricidade. Bem, e aí é um cenário que nós estamos hoje vivendo com a energia eólica, precisamos ter uma política mais de longo prazo, mais consistente. Mais recentemente começa as perspectivas da energia solar, ainda são extremamente incipientes, mas recentemente foi regulamentada essa figura da compensação de energia. Hoje, qualquer pessoa pode gerar energia solar ou eólica no teto de sua casa,
e a concessionária local é obrigada a aceitar, tá certo? E ela tem as suas normas, você tem que satisfazer as normas. A dificuldade é que nos países europeus, nos Estados Unidos, no Japão, há não apenas uma compensação. Você tem um crédito, a energia que você gera vale mais do que a que você compra. No caso do Brasil, foi estabelecido que elas têm o mesmo valor, tá certo? E como a energia é relativamente barata, é um mercado que vai crescendo muito paulatinamente. Então, isso em abril do ano passado foi regulamentado pela ANEEL, a agência de regulação regulamentou essa figura da compensação através dos micro e mini geradores, mas logo em seguida, quando foi em setembro, o preço da energia elétrica do Brasil foi anunciado 20% de redução, né? Exatamente quando ela ia ficar mais cara, porque estava seca, então nós barateamos a energia elétrica no momento que ela estava ficando mais cara, tá certo? Pelo menos por um período ela vai ficar mais cara, mas ainda assim nós barateamos e não pedimos nem ninguém para economizar, não, porque podia passar o sinal que a gente estava precisando racionar, tá certo? Então, podem consumir porque a energia está mais barata. Então, obviamente, tornou ainda um pouco menos competitiva. Então, nossas análises aí é que essa energia, hoje já é mais barato. O quilowatt-hora gerado pela energia solar já é mais barato do que, em várias partes do Brasil, do que o que a concessionária oferece. Mas, infelizmente, você faz a economia mínima todo mês, né, é mais barato, e aí você vai precisar de 8, 9 anos para remunerar seu investimento. Como nós não temos linha de financiamento e juros no Brasil é absurdo, obviamente esse mercado vai ficar aí patinando por um bom tempo, mas eu acredito nele e acho que é extremamente promissor. E é algo que vem aí, tem sido feita várias iniciativas. Essa iniciativa eu diria que é meio inócua, na verdade. Essa compensação, ela dá um sinal interessante, mas ela não vai fazer acontecer nada, ou vai fazer acontecer muito pouco. As pessoas que farão instalações solares até suas casas são pessoas de alto poder aquisitivo, ou extremamente, e além disso, muito consciente com a questão ambiental. Fora isso, não vai acontecer muita coisa. Então, aí nós precisamos agora, o que nós precisamos é fazer crescer esse mercado, com o que fizemos há 4 anos atrás com a eólica, com os chamados leilões específicos. A eólica deslanchou. No momento que se fez o primeiro leilão de eólica, a eólica era mais cara do que as fósseis todas, né? E aí, já no primeiro leilão, ela se mostrou mais barata. E aí, hoje, ela é a mais barata de todas, tá certo? Até do que a hidrelétrica. Então, nós esperamos que a gente consiga fazer a mesma coisa com solar. Hoje, já há alguns grupos que acham que conseguem fazer uma fazenda solar e gerar energia a R$160 o megawatt-hora. Lembrem vocês que nós estamos pagando pelas fósseis que estão despachadas 400. Tá certo? As fósseis que estão despachadas a 100% do tempo, tá certo? Elas custam hoje o megawatt-hora na faixa de 400. A solar, os empreendedores acham que conseguem, no leilão, se houver esse leilão específico, conseguem colocar a R$160 o megawatt-hora. E se você se você toma essa iniciativa, é algo que vem sendo advogada, você consegue criar um efeito sinergético positivo e aí você baratear, atrair mais empresa e por aí vai. Então, é nessa rota que nós apostamos. E, finalmente, acho que também tem espaço ainda para fazer muito com energia de biomassa, inclusive a biomassa florestal. Tá certo? Eu estava lendo outro dia uma estimativa, se nós plantássemos apenas 3%, o equivalente a 3% da área, 3% da área de pecuária do Brasil, nós conseguiríamos produzir com biomassa florestal o equivalente a 50% de toda a energia que hoje é produzida com fóssil. Tá certo? Se a gente imaginar 3% da área de pecuária pudesse ser redirecionada para plantar biomassa florestal, nós conseguiríamos gerar 50% de toda a geração fóssil que hoje a gente utiliza no Brasil. Tá certo? São os números
que se tem em mente. Bem, então, concluindo, já que já foi feito o sinal aqui, e o interessante é que a gente possa conversar um pouquinho também. Nós temos um potencial gigantesco de renováveis. Acredito que o Brasil tem uma vocação para ser uma matriz eminentemente renovável, sobretudo elétrica. Fora, nós já temos etanol e biodiesel, que faz uma diferença no conjunto da matriz energética. Agora, nós não temos uma política energética. Então, hoje, ela varia... Nós não temos uma estratégia energética. Não existe nenhuma, tá certo? Nem para o bem, nem para o mal, tá certo? Ao bel prazer do que possa acontecer, tá certo? Então, isso faz com que não tenha um sinal positivo que possa se atrelar a política energética com a política industrial. Isso seria interessante, a gente poder acoplar essas duas coisas. Então, política energética com uma política industrial, e aí você poder imaginar o Brasil como uma grande plataforma de exportação aqui para a América Latina toda e até mais do que isso. Bem, e advogamos, então, acho que essa questão do que foi feito com o solar e a pequena eólica não diria que é para inglês ver, porque vai ficar aí, mas, na verdade, essa coisa da compensação de energia é absolutamente cosmética, não vai funcionar como política efetiva. Precisamos, então, agora ter uma série de focar, decidir quanto a gente quer de energia solar, de energia eólica, fazer os famosos, o que nós advogamos na área, os leilões específicos, definir, eu quero tanto, tá certo? De energia solar, eu quero tanto de eólica, preciso de algo, mas não é um sinal de longo prazo, tá certo? Nós vamos fazer um leilão de carvão, pode ser que para o ano tenha, pode ser que não tenha, esse ano a gente precisa, então nós estamos realmente precisando de algo. E algo triste final, também, para encerrar, que voltando às minhas origens da renovável, foi postergado a possibilidade de universalização no Brasil. Quer dizer, a perspectiva, nós temos um cenário que até 2000... Quer dizer, eu trabalhei no início do governo Lula como consultor na eletrificação rural, e nós, naquela época, a então ministra da Energia, forjamos junto um plano chamado Luz para Todos, né? E aí, naquele momento que se fez o plano, dizia-se que o Brasil iria universalizar o serviço de energia elétrica em 2008. Tá certo? O plano saiu com 2008. Na verdade, o plano não saiu. Tecnicamente, o plano foi elaborado com a aprovação da ministra para 2010. E aí, quando foi levado ao gabinete, dizem que Duda Mendonça com Guxiquem disseram, não, esse negócio de 2010 está muito longe. Vamos botar em 2008. Se a gente não for reeleito, aí eu acompanhei isso se a gente não for reeleito, o problema não é nosso. Se a gente for reeleito, a gente muda isso. E mudamos. Nós estamos hoje com 2012, ainda tem um contingente gigantesco de brasileiros sem energia elétrica e sem perspectiva pelos cenários que estão colocados aí, em 2015 a gente ainda vai ter um bom contingente de brasileiro sem energia elétrica e com a solução que é absolutamente possível, simples, com energia solar aí. Isso é frustrante para mim hoje. Obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Obrigado, Dr. Soriano, por esse quadro, né, que o senhor nos apresentou. Acredito que vocês, então, gostariam de participar. Levantem a mão. Aguardem alguns segundos, que nós estamos gravando. Lembramos que estamos com perguntas da internet. Mas quem quiser já iniciar, levante a mão. Procurem serem objetivos para dar espaço e possibilidade à maioria das pessoas presentes. Então, já temos alguém, né, já querendo fazer pergunta. Obrigado. Boa noite, meu nome é Rodolfo Cirol, responsável pela área de meio ambiente do Grupo CPFL. Quero agradecer ao professor Oswaldo pela brilhante apresentação. A CPFL é uma empresa que define como estratégia o investimento em energias renováveis, acompanhando esse movimento que, mais do que um movimento global, é um movimento brasileiro e a gente acredita nele. O que a gente tem observado e o que nos motivou muito por isso daí era o movimento mundial, através do protocolo de Kyoto, onde precificava a questão do carbono. E, por isso, as energias renováveis elas tomavam uma importância não só no aspecto mundial, mas também do brasileiro.
Então, eu gostaria que o senhor discorresse sobre qual que é a sua percepção em relação a essa precificação do preço de carbono como um impulsionador da aceleração da troca da matriz energética mundial e brasileira para ainda mais a energia renovável, como a gente conhece aí através da eólica, das PCHs, da biomassa. Vis-à-vis que hoje o crédito de carbono ele despencou de preço. Então a gente tem no mercado mundial que esse preço já foi de 23 euros, hoje ele está próximo a 30 cents de euro. Então, como equacionar e como ter essa mola propulsora para acelerar essa mudança para a economia de baixo carbono? Realmente, eu trabalhei muito, tanto que nossa empresa, né, a UCBEM, trabalhamos muito com crédito de carbono, fizemos vários projetos de consultoria, e realmente nós vimos essa conjugação de vários fatores, né, que congelaram isso totalmente, né? Primeiro, houve uma indefinição durante muito tempo, né? Aquela indefinição da expectativa do que iria acontecer pós-Kyoto foi muito frustrante, né? Copenhague era uma expectativa que se tinha muito grande do que iria acontecer em Copenhague. Copenhague foi uma tremenda frustração, né? Não saiu-se já o protocolo de Kyoto se encerraria em 2012, como se encerrou, né? E 3 anos antes começou-se a trabalhar e, efetivamente, não tinha cenário. O cenário era que não se sabia o que ia acontecer. E, efetivamente, passou muito tempo então esse mercado desaqueceu. Paralelo a isso, nós tivemos a crise econômica, que fez com que houvesse um retrocesso, não necessariamente na Europa, mas no resto do mundo. E tem um cenário aí ainda, que é o cenário das novas fósseis, né? Que estão criando aí o gás de xisto americano, o betume lá do Canadá, o pré-sal brasileiro. Então, nós estamos aí com um cenário apesar desse otimismo meu, por um lado, um cenário de recrudescimento das emissões, né? Então, obviamente, eu diria que o crédito de carbono deixou de ser um elemento fundamental na tomada de decisão. Realmente eu não vejo ele com perspectiva de, num curto prazo, voltar a ter um papel fundamental, como nós imaginávamos que fosse ter, na verdade, né? Então, realmente a aposta vai ter que passar sem esse crédito adicional do crédito de carbono, né? Eu acho que a própria política europeia, com a crise, realmente, ela começou a ser mais restritiva às políticas de incentivo. Então, hoje, se em um determinado momento a Europa incentivava as grandes fazendas solares ou eólicas, ela voltou atrás e realmente hoje o incentivo é só para o pequeno aproveitamento, né? Nós já não temos mais nenhum tipo de incentivo para os grandes empreendimentos solares ou eólicos. O feed-in tariff está sendo reduzido para os grandes empreendimentos, mas nós vimos que realmente a nível de pequena solar é onde você instalou, fez um grande sucesso, sucesso realmente, com 11 gigawatts instalados nos tetos europeus. Eu realmente eu acreditava muito no preço do crédito de carbono e vi com tristeza ele desmoronar, ele se desmilinguir da forma que está, né? Realmente não teria o que lhe dizer de otimista nessa área, não. Boa noite. Eu me chamo Henrique, eu sou analista aqui financeiro da CPFL. Parabenizar você pela palestra. Obrigado. Gostei muito do tema, mas eu queria que o senhor comentasse a tua opinião. Eu fiquei curioso aqui, por desconhecer tecnicamente, né? Mas eu já ouvi falar muito daquela questão de solares de concentração que você falou. Eu já ouvi sinônimos como torres solares ou algo do gênero. Qual que é o potencial disso comparado à tradicional solar fotovoltaica? É mais barato, tem maior fator de geração, tem potencial para isso, para competir com eólica?
Tem. Nessa própria figura que eu coloquei aqui, né, mesmo a Europa continua fazendo isso. Deixa eu ver quanto é que a variação que você teve aqui. Em CSP na Europa, você fez algo como, sei lá, você instalou 15 gigawatts de fotovoltaica e menos de 1 de CSP, ou de concentradores solares. Efetivamente, a fotovoltaica entrou num ciclo de breakthrough, né, de saltos tecnológicos muito grandes. Então, hoje, o cenário é que você tenha mais chance com barateamento da fotovoltaica, apesar de a matéria-prima dos concentradores ser mais convencional, né, vidro, espelho, etc. O limite de barateamento de redução de custo é bem menor do que a perspectiva de redução de custo na fotovoltaica. Claro que essa redução da fotovoltaica hoje pode ser conjuntural. Então, hoje ela sinaliza um preço extremamente baixo por causa da ociosidade da capacidade produtiva no mercado internacional. Então, hoje, eu diria que a fotovoltaica sinaliza com menores custos hoje do que o CSP, e no horizonte, no curto prazo ainda será, a perspectiva é que a fotovoltaica continue barata. E num cenário de mais longo prazo, se espera que haja mais desenvolvimentos tecnológicos ainda na fotovoltaica. Quer dizer, hoje a gente tem um preço barato, mais conjuntural do que estrutural. Realmente é porque tem uma capacidade, mas a perspectiva de breakthroughs são maiores na fotovoltaica do que na CSP. Então, eu acho que tem um espaço grande, sobretudo em regiões de radiação direta. Aí você tem que ter, enquanto fotovoltaico, você tem a perspectiva de ter áreas maiores. No caso da CSP, você precisa de áreas com radiação direta, né, com baixíssima nebulosidade. Então, aí você já tem um pouco de diferença. Eu diria, então, que ela tem um bom potencial, mas eu acho que fotovoltaica ainda vai ter mais chance de crescer mais do que... Sobretudo por essa questão do fotovoltaico ser tão modular, né, de você botar no teto, de você... Então, essa modularidade facilita mais ainda, né? Então, eu diria que realmente... Tanto no momento atual, conjunturalmente, como estruturalmente, eu vejo a fotovoltaica com mais perspectiva, embora ela vá ter um espaço do que a CSP. Boa noite, professor Oswaldo. Nós estamos transmitindo este programa pelo site da CPFL Cultura, onde os internautas nos acompanham e também enviam as suas perguntas pelo chat. O Carlos Lopes pede para você falar um pouco sobre o impasse com os povos indígenas em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, e também quer saber quais impactos a não construção da usina poderia trazer para a segurança energética do país. Bem, aí é uma questão bem sensível mesmo, né? Hoje, Belo Monte, nós precisamos, o Brasil, de alguma forma, se não fizer usinas com reservatórios grandes, nós vamos ter que, num curto prazo, partir para as fósseis, as termoelétricas, tá certo? E espero que não precisa ser necessariamente fóssil, pode ser a biomassa. Mas, no Brasil, os reservatórios que estão sendo feitos, as hidrelétricas estão sendo feitas, elas são feitas sem reservatórios, ou reservatórios muito diminutos. E esses reservatórios diminutos, elas não regularizam a vazão de água para um período anual, por exemplo. Então, ela fica quase, a hidrelétrica vira quase como eólica, o que a gente chama de hidrelétrica a fio d'água. Se passa água, se naquele momento que passa na alta estação, no período seco, não tem água, no período úmido tem muita água. E aí você não tem uma regularidade, aí você tem vai ter uma necessidade de ter uma outra fonte que dê backup. Então, a hidrelétrica fica muito parecida com a eólica. A eólica era interessante se ela pudesse ter uma complementaridade com reservatórios grandes. Então, na medida que o Brasil abre mão de não fazer grandes reservatórios, e aí você perde o espaço de explorar a hidrelétrica e também dessa possível complementariedade da eólica. Aí nós vamos ter que marchar para uma opção de uma fonte
totalmente despachável, uma fonte firme. E aí, infelizmente, elas são as fósseis, na verdade. A não fóssil seria a biomassa, né? Seria a fonte mais próxima disso, seria a exploração com biomassa. Então, o caso de Belo Monte é um projeto que foi revisto. Eu me lembro quando eu estudava, estava fazendo doutorado em Londres, eu me lembro que uma vez ia assistir uma palestra na London School of Economics, na LSE, e tinha aquelas ONGs distribuindo um panfleto, até hoje eu tenho um panfleto, contra o empreendimento de Cararaú, né? Que foi totalmente revisto. Então, ali, eu tenho até esse panfleto lá, distribuído em inglês, foi um projeto realmente revisto. Eu, sinceramente, eu não sou contra Belo Monte, não. Acho que Belo Monte é um empreendimento interessante. Acho que o Brasil ainda precisa explorar algumas termoelétricas. Aqui eu me distancio um pouco do curador, tá certo? De Ricardo Baitello, do Greenpeace. Eu acho que alguns empreendimentos hidrelétricos são fundamentais e a gente não consegue fazer a hidrelétrica sem reservatório. A gente vai precisar de alguma hidrelétrica com reservatório, inclusive para poder regularizar mais a eólica. Então, eu acho que nós temos que fazer algum tipo de sacrifício. Quer dizer, eu tenho um grande amigo aqui, que eu gosto muito dele, foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fábio Feldman. Fábio dizia, nós temos um dilema na produção de energia elétrica, né? É um dilema natural. Ou a gente alaga, ou a gente corre o risco de nuclear, ou a gente emite CO2. Quer dizer, não tem muito para onde correr. E hoje, claro, nós temos as renováveis que são mais caras, não no caso da eólica, mas com um nível de intermitência que exige algum outro tipo de energia firme. Ainda que nós tenhamos a complementariedade, nós precisamos de algum tipo de energia firme. E aí eu acho que o melhor seria ainda a hidrelétrica, tá certo? Professor Oswaldo, primeiro, obrigado pela palestra, acho que muito interessante aqui para as discussões que a gente está fazendo na CPFL. E a minha pergunta está relacionada à geração de energia a partir de resíduos, lixo, biogás, esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sua visão, sua perspectiva de como é que isso pode avançar no Brasil, em que velocidade isso pode acontecer, do potencial que a gente tem para esse tipo de geração no Brasil. Eu até saltei, na verdade. Eu tinha até quando eu falei, tinha até alguma nota aqui, mas não dava para falar de tudo, na verdade. Bem, eu acho que a ser explorado, realmente trabalho com isso, inclusive. Nós fizemos um projeto grande, até com a parceria aqui, professora Suani Coelho, do Sembio, um grande parceira, temos vários projetos conjuntos. Temos algumas atividades conjuntas, fizemos um trabalho grande para a Coelba, para desenvolver um projeto nessa área, e recentemente entramos naquele eu não entrei no estratégico, mas que eu já coordeno um P&D estratégico, eu não podia entrar em outro P&D estratégico, coordeno o P&D estratégico o P&D estratégico aqui são uns programas que a agência de regulação abre para pesquisar algumas áreas específicas, e houve um P&D estratégico para fotovoltaico, onde foi alocado algo como 440 milhões de reais em projetos de fotovoltaico, e eu coordeno o projeto do grupo Neoenergia, né? As concessionárias da Bahia, Pernambuco e Ceará, e Rio Grande do Norte. E nós estamos instalando lá na Arena Pernambuco um megawatt muito parecido no mesmo escopo que Tanquinho foi instalado aqui. E mais recentemente a Chesf abriu um projeto grande para resíduo em Fernando de Noronha, e nós trabalhamos junto numa proposta com a professora Suani e um grupo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou extremamente entusiasta, vejo com uma perspectiva grande, é um potencial limitado, né? Não é ilimitado, né? Mas eu acho que ele deve ser esgotado, deve ser usado até a última possibilidade. Foi frustrante na Rio+20, quando acompanhei aqueles debates que o governo brasileiro organizou, como é que tinha o nome? Aquelas 10 palestras, né? E aí teve uma delas que foi sobre cidades sustentáveis e inovação, foi coordenada pelo André Trigueiro, né?
E aí eu estava assistindo, e aí, de repente, o público elegia qual era a prioridade. Eu sei que a prioridade desse painel era usar o resíduo do lixo, o resíduo urbano, né, para a geração de energia. E aí foi surpreendente o número de pessoas que se levantaram contra no Brasil, porque... Não sei se assistiram isso, você teve a oportunidade lá, e aí dizer assim, não, nós conquistamos o direito, o lixo é nosso, ninguém pode tirar o lixo da gente, que eram os catadores de lixo. Quer dizer, foi constrangedor o embaraço do André Trigueiro, que dizia, bem, querer ser catador de lixo não é a melhor das profissões, né? Mas enfim, eu acho que realmente nós temos que fazer uma reciclagem, tem que fazer uma reciclagem de preferência na fonte geradora, né? Fazer uma coleta seletiva e o remanescente gerar energia efetivamente, tá certo? Então, essa é a minha visão em relação a isso. Coleta seletiva e o resíduo gerar energia, realmente. É para isso que serve o lixo mesmo. Boa noite. Boa noite, professor Oswaldo. Só uma dúvida que eu tenho é sobre essa energia solar que você fala instalada na Europa. Acredito eu que ela é voltaica. Porque a gente conhece, a nível de linguagem popular, que a gente confunde aquecimento solar, que é instalado nas casas muito no Brasil, que eu acredito que é um grande economizador de energia, que acaba sendo um gerador de energia também, né? Uhum. E com relação à regulamentação, qual o órgão regulador do sistema de instalações nas residências no Brasil? Já existe uma regulamentação, tanto para eólica, qual é a altura dessas torres para residências, e com relação a solar. O que tá sendo instalado realmente é energia solar fotovoltaica. O aquecimento de água... eu diria que é uma fonte de geração elétrica negativa, né? Porque ela economiza energia solar, economiza energia elétrica. Realmente, essa eu não tenho mais nem dúvida, né? Isso está totalmente consolidado. 2 anos, 1 ano e meio, você consegue remunerar o investimento nessa área, né, com aquecimento solar. Essa eu também tenho uma história pitoresca, na verdade. Eu sempre trabalhei com energia solar. Quando eu terminei o mestrado em 83, já fui com especialização em solar lá na França. E aí trabalhei disso há muito tempo e passado, claro, minha família sabia que eu trabalhava com energia solar. Em determinado instante, minha mãe fazia uma visita à Terra Santa, Israel. Sabe, meu filho, esse negócio que você trabalha tem futuro. Lá toda casa em Israel tem uma energiazinha solar no teto. Esse negócio seu tem futuro. Então eu estou vendo o futuro chegar agora. Mas só que agora o que está sendo regulamentado realmente é a produção de energia elétrica, não mais o aquecimento, né? Aí, o aquecimento não há regulamentação para isso, é bem comercial mesmo. O que foi regulamentado pela agência é essa possibilidade de você conectar a sua geração através da figura que se chama microgerador ou mini gerador. Você instala seu painel solar no teto da sua casa e você pode ligar na rede elétrica. É claro, como existe uma questão de segurança, na verdade, já que você está conectando a rede elétrica, o seu painel, injetando na rede, em paralelo com a rede que você está recebendo, tem que ser totalmente controlado, porque existe a questão do ilhamento, né? Que você imagine que a concessionária não sabe que você ligou, que você está gerando energia, precisa fazer uma manutenção, desliga, e aí vai o técnico dela, sem saber que lá alguém está gerando. Então, isso tem que ser realmente regulamentado. Essa figura da compensação de energia, se você tivesse isolado, como aquela casinha ali, aquela até está regulamentada, obviamente não tem problema. Mas na medida que você está ligado em paralelo com a rede, isso tem que, por uma questão de segurança, tem que estar muito bem coberto, né? Então, o ano passado, houve uma resolução da ANEEL, da Agência Reguladora, a 422, de 2012, que regulamenta essa figura do micro ou mini gerador. E aí, essa micro ou mini geração pode se dar por qualquer fonte. Obviamente, o mais prático é a solar, porque, quer dizer, porque você bota no teto e você não precisa, o
na quantificação dele, tá certo? O eólico, você precisa saber se tem vento ou se não tem vento. A medição de vento, claro que você sabe que pode ou não ter, tem mais ou tem menos vento, mas eu me lembro que lá na Bahia a gente achava que no litoral tinha vento, quando foi feita a medição, no litoral não tem vento, da Bahia não tem vento. O vento é apenas, nós temos no litoral da Bahia brisa, não temos vento comercial. Então, o vento comercial nós temos lá no litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, o litoral da Bahia todo, Pernambuco, não tem vento, tá certo? Se tiver vento é para dentro. Então, o vento, por natureza, a fotovoltaica tende a ser mais fácil. E, além disso, a eólica tem o problema de ter interferência dos prédios em volta, embora a solar também tenha. Então, isso foi regulamentado, a figura do micro-mini gerador, e aí depois foi dado um prazo para as concessionárias normatizar isso, ou seja, em dezembro, todas as concessionárias, a resolução da ANEEL é de abril, e em dezembro ela deu um prazo para que as concessionárias todas normatizassem. Então, eu não conheço, mas certamente a CPFL tem uma norma que permite essa conexão, tá certo? Como lá na Bahia, a Coelba tem. Todas estabeleceram uma norma que eu acho que elas acordaram no âmbito da ABRAD, e tem uma norma que estabelece qual padrão que você tem que adotar, que procedimento você tem que seguir para conectar sua geração à rede da concessionária. E isso hoje realmente é só você entrar com o pedido, você adquirir a norma deve baixar na internet, vai seguir o padrão e logicamente, tem que ter um engenheiro responsável, e isso é só ser conectado, na verdade. Então, acho que isso está bastante... A pena é que, na verdade, isso não seja... A remuneração disso se dê num período muito grande, né? Você vai fazer um investimento, aí, sei lá, 10, 15 mil reais para remunerar ele e recuperar isso na conta ao longo de 8, 9 anos, tá certo? Então, nós vamos ter que criar algum sistema de financiamento acoplado sobretudo nas novas construções, é mais fácil imaginar isso quando você financia a casa junto com a parte da geração, ou um condomínio, a parte do condomínio já esteja embutido no preço do condomínio, a instalação solar, que vai reduzir dramaticamente o consumo de energia elétrica do condomínio, tá certo? Então, eu acho que essa vai ser a solução. Eu acho que para a área comercial, empresarial, até o BNDES já tem um sistema de financiamento, né? Agora, o problema é que o BNDES só financia quando o equipamento é nacional, e aí nós não temos equipamento nacional. Então, nós temos aí alguns problemas ainda por resolver. Mas, comercialmente, isso já pode ser. Eu fiquei até surpreso que aqui no Inova, que eu tive aqui em março, no Inova Fotovoltaico, a CPFL, o representante da CPFL fez uma apresentação dizendo que ela estava preparada a instalar em qualquer residência, estava como uma forma até de negócio, na verdade, né, a um preço que me pareceu bastante razoável, na verdade. Boa noite. Parabéns pela palestra. Antes da crise de 2008, existia um estudo, que ainda é válido, que haveria uma carência de mais 120 usinas, açúcar e álcool, né? Para a demanda que teríamos até 2020. Isso corresponde a mais de quase 2 Itaipus, né? Com a crise, houve um estanque, e o que acabou acontecendo é que, ao invés de termos, vamos dizer, um estímulo, houve até uma política que acabou quase com uma quebradeira total das usinas, de maneira tal que hoje elas são acopladas a outras empresas. Paralelamente, mas essas 120 usinas, haveria, vamos dizer, um desenvolvimento muito grande em termos de mão de obras, essas coisas, toda a indústria, inclusive, paralela de suporte, implementos agrícolas, essas coisas todas. Tudo isso daí brecou, né? Paralelamente, o governo importou álcool adoidado de fora. Uma usina, para ela começar a produzir, ela demora 3 anos, até plantar, fazer
a todo o parque industrial, essas coisas todas. E com essa, vamos dizer, com essa crise, nós parou as usinas e até hoje não tem nem projetos para usinas, projetos greenfields, né, de desenvolvimentos, de novos segmentos, essas coisas. De maneira que, até 2020, que continua, vamos dizer, a demanda, há uma necessidade, vamos dizer, não deve acontecer absolutamente nada, mesmo porque as montadoras não têm mais as equipes, as que se desmontam, obviamente, não tem a pagar a mão de obra tal, qualificada. Então, se tiver que voltar fazendo uma aceleração grande, não vai ter condições de se fazer, vamos dizer, nem um número bem menor. O que eu gostaria de saber, inclusive, aproveitando o gancho da Belo Monte, né, que é interessante, mas por uma dessas coincidências, ainda antes de vir para cá, eu recebi um e-mail mostrando o estado precário que está Belo Monte, né, e fazendo a correlação com as Itaipus que poderiam sair, vamos dizer, das termoelétricas, que geram naturalmente, vamos dizer, energia, que tem que fazer para a própria usina, e o excedente inclusive, que entra no período de seca, quando as hidroelétricas estariam baixas. Né? Exatamente. Eu gostaria de saber qual a justificativa, vamos dizer, que se tem exatamente para essa aberração, né? Porque é tão evidente que não dá para a gente entender. Isso realmente é incompreensível, na verdade. Aí entra dentro daquela lógica que eu falei muito mais no setor elétrico, mas eu acho que vale a mesma lógica para o setor de combustíveis, que eu conheço um pouco menos. Eu diria que falta uma estratégia de longo prazo para esse setor de combustíveis também. Eu acho que essa intervenção no preço para controlar a inflação, controlar o preço da gasolina, isso agravou o problema das usinas de etanol, né? E ficamos aí sacrificando o parque industrial também, né? Então, realmente, eu diria que é uma falta de visão de longo prazo para o setor energético, também valendo para o combustíveis, o que eu falei tão fortemente para o setor elétrico, na verdade. E vale também, inclusive, para o setor você está falando de etanol, vale para o setor de biodiesel também. Se fez uma tremenda expectativa do biodiesel, e aí agora travou nos 5% e não acontece mais nada, né? Ninguém tem nenhum cenário do que vai acontecer com o biodiesel, e aí algo que, por exemplo, a Argentina agora começou a exportar biodiesel para a Europa, passou a ser um exportador preferencial de biodiesel para a Europa, certo? Vale a mesma lógica do etanol. E foi vexatório a gente chegar a ter que importar etanol de milho dos Estados Unidos, né? Então, isso realmente é uma situação dramática mesmo. Realmente, acho que coincide exatamente, é uma falta de... a intervenção está sendo muito grande nesses setores, na verdade, na Petrobras, e agora veio para o setor elétrico também, nessa questão de você controlar o preço das usinas, antecipar os contratos, etc. Então, esse processo tem atrapalhado bastante o setor energético. Claro que nós tivemos o agravamento por conta da crise europeia, né? Então, obviamente, isso contribui, ou da crise econômica internacional. Então, isso agravou a questão do álcool. Mas, por outro lado, o governo brasileiro não tem ajudado em nada, na verdade, ou muito pouco, né? Concordo plenamente com o senhor. E aí tem um desafio aí da celulose enzimática, né? Então aí tem mais. Eu acho que é interessante porque de repente a gente não vai precisar de uma outra fonte, porque o bagaço vai deixar de gerar eletricidade, né? O bagaço num prazo maior vai ser todo para gerar álcool também. Então aí nós vamos ter que precisar achar uma outra fonte para substituir essa fonte termoelétrica, que seria uma termoelétrica relativamente firme, que seria o bagaço, né? E aí eu espero que não venha mais carvão no lugar desse bagaço que pode virar etanol, né? Então aí a gente vai ter um agravamento ainda da situação das emissões do país.
Doutor Osvaldo, desculpe, mas chegamos ao fim do evento de hoje, devido, inclusive, ao tempo. Pedimos desculpa para quem não conseguiu formular sua pergunta, mas chegamos realmente ao limite do tempo. E lembramos também que este módulo organizado pelo Greenpeace Brasil continuará no próximo dia 27, que é quinta-feira da semana que vem, com Antônio Bastos, que é presidente da Ômega Energia Renovável, falando sobre economia e energias renováveis. Portanto, marquem na sua agenda, não esqueçam. E agora um pequeno lembrete. Amanhã nós teremos a psiquiatra da USP, a doutora Carmita Abdo, no Café Filosófico, falando sobre o comportamento sexual de mulheres e de homens, o que ficou no passado. Não é? Então, todos também estão convidados para amanhã. Lembramos também, veja, a nossa programação vai de quarta a domingo, não esqueçam isso. Então, amanhã nós temos Café Filosófico, sábado nós temos Marcelo Jafé, na música erudita contemporânea, que é dedicada esse mês à música de cinema e jazz. É muito interessante, às 20 horas, e teremos, ele é um viola, né? Toca viola, teremos viola e piano, então, esse sábado à noite, e domingo de manhã, nós temos, inclusive, o cuidado, a importância do cuidado no primeiro ano de vida, com Ivan Capelato, na Livraria da Vila, às 11 horas da manhã, isso no sábado de manhã, nessa parceria que a gente tem com a Livraria da Vila. E domingo de manhã, nós temos teatro infantil. Não esqueçam de se cadastrar no nosso site, entrem, peguem a nossa programação de junho. Em julho, nós teremos também, só para um pequeno comercial, né? Nós teremos a transmissão direta da Flip, de 4 a 7 de julho, então vocês poderão acompanhar esse grande evento de Paraty. E nós teremos também a nossa exposição dos 100 anos de pintura paulista, aqui, de arte paulista, até dia 10 de julho. Então, não deixem de verificar. Quem não viu essa exposição poderá contar com os monitores. Gostaríamos de encerrar o dia agradecendo especialmente ao nosso ilustre convidado pela sua generosidade de trazer essas informações tão esclarecedoras. Muito obrigado, professor.